A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a minha e a tua vida. Abra comigo em Marcos, aleluia, capítulo 15. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, nos colocamos diante de Ti nessa hora, pedindo perdão de pensamentos, atos e omissões. Senhor, livra-nos, Senhor, de todo mal, toda armadilha, tudo aquilo que não é de Ti, Senhor. Vai repreendendo toda oração contrária contra o Teu povo, contra a Tua casa, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, apresentamos a nossa vida, nossos filhos, nossos cônjuges diante de Ti, Senhor. Pai, cada um apresentando, Senhor, o Teu lar, a Tua família, Pai. Senhor, nós necessitamos, somos carentes das Suas misericórdias, da Tua proteção, do Teu cuidado, para honra e glória do Teu nome. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor em Marcos, capítulo 15, verso 1, aleluia, em diante diz assim: Jesus perante Pilatos, né? E logo ao amanhecer, principais dos sacerdotes, com os anciões e os escribas e todos os do sinédrio tiveram conselho, e ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. Veja, Jesus, ele respondeu o que eles estavam acusando, né? Ele não falou nada além daquilo de que eles estavam afirmando, isto é, vocês dizem, o que vocês dizem é verdade, né? E os principais sacerdotes o acusaram de muitas coisas, porém ele nada respondia. Aqui Jesus, ele foi tão sábio, tão poderoso, ele não parou no propósito dele para responder às afrontas do inimigo. Ele não parou para dar satisfação ao inimigo. Ali ele mostrou que maior era ele, que não respondia às afrontas do que aquele que responde à afronta. Quem tem mais autocontrole? Aquele que revida na mesma altura ou aquele que se cala por amor de um grande propósito que Deus tinha posto na mão de Jesus? Veja, em Isaías 53, verso 7, diz assim: Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Porque Jesus não fez nada disso, né? Ali, sendo ele Deus, ele podia se livrar de toda aquela acusação, ele se levantar e meter, né, ali um chute no balde e falar para cada um deles: quem é vocês? Eu sou o Senhor. Quem é vocês? Mas ele não, ele queria cumprir um propósito, porque a palavra do Senhor em Isaías 53, 4 diz assim a respeito: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E nós o reputamos, quer dizer, né? Então, ele foi ali o cordeiro em prol dos nossos pecados, de remir os nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados, para nos resgatar de um lamaçal de pecado, de um Egito espiritual. Jesus, ele precisava passar por aquelas afrontas, era necessário ele passar por aquele momento. E quantas das vezes Deus está nos permitindo passar por algumas fases da nossa vida que não é tão boa, que não é legal, mas Deus está forjando o nosso caráter, Ele está transformando a nossa vida, e nós temos que fazer o quê? Calar, buscar aos pés do Senhor, buscar resposta em Deus, e não para os acusadores. Jesus não perdeu tempo em ficar respondendo àqueles que o afrontavam, aqueles que iam levar ele para a cruz, mas enquanto eles se sentiam tão grande em humilhar a Jesus, Jesus sabia que ali um propósito muito maior estava por vir. E quantas das vezes você está assim, sentindo-se humilhado, né? Mas respira fundo, creia, é para um grande propósito de Deus. Talvez você está sendo lapidado e está doendo. Talvez tem coisas, manias, situações, né? Algo em você que você criou uma cascadura ali para se proteger. E você tem sido ali afrontado e você tem revidado da mesma forma. O Senhor está dizendo: não seja assim, mas seja como Jesus, que para um grande propósito, ele se calou porque ele tinha que passar, né? Ele foi ali, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quando Jesus foi para a cruz, ele levou sobre ele todas as nossas dores, levou sobre ele. Então foi necessário ele passar por aquele momento de cruz. Ele sabia que era um propósito de Deus. Enquanto aquele povo pensava que estava humilhando Jesus, enquanto Pilatos, aquele povo ali do Sinédrio, pensava que estava punindo Jesus de alguma coisa,
Jesus estava se preparando no seu coração, mais forte sou eu, que vou levar sobre mim todo o pecado, todo o mal, e aquilo causava em Jesus, ali, né, uma grande angústia, porque ele era 100% Deus, 100% homem, e ele sabia que ao ele levar sobre ele toda a iniquidade, ele sendo santo, por um momento ele ia ser destituído da glória de Deus, porque Deus não compactua com o pecado. E qual é o melhor? Aquele que afronta ou aquele que é afrontado? Jesus, naquele momento, ele estava sendo afrontado para um propósito muito maior. E o inimigo da nossa alma, ele vai vir, ele vai tentar nos pisotear, nos humilhar, né? Mas Deus, ele é na minha e na tua vida. Veja, né, ó, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, em Isaías 53, 5. E moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, ele estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então era necessário Jesus passar pela cruz. Aquilo que nos traz paz hoje, sabendo que os nossos pecados são perdoados quando nós pedimos perdão a Deus, é porque ele passou por aquele momento de angústia. E quantas das vezes, por algo muito maior, Deus está pedindo para você, cala-se, cala-te, aquieta teu coração, é para um propósito muito maior. Tenha autocontrole, persevera, Deus está contigo. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava. Então nós estávamos assim, cada um estava se desviando pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Veja, sem Jesus nós estávamos andando para lá e para cá, em busca de algo mais para satisfazer o nosso coração, para satisfazer a nossa alma, algo mais que nós precisamos dar para nós mesmos. Mas Deus, ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades, ele levou sobre ele todas as nossas culpas. Ele escreveu para nós uma nova história. Quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, ele está nos libertando de uma escravidão espiritual. Quando nós não temos Jesus, nós estamos ali. Nunca estamos satisfeitos com nada. E se nós, até aquele que aceitou Jesus, se ele não vigiar, ele vai estar insatisfeito. Ele vai estar todo dia vendo um vídeo a mais, uma comida a mais, algo que mais para a carne. Mas quando nós alimentamos o espírito, aquilo que é da carne já não é tão importante quanto a nossa vida com Deus. Que nós venhamos olhar para aquilo que realmente vale a pena. Jesus, ele calou. Hoje Jesus está dizendo para você, né, cala-te diante dessa situação, ora, busca, jejua, clama ao Deus que pode te salvar, o Deus que pode fazer. O muito falar não ia resolver nada, mas ali, essa atitude de Jesus, maior foi ele, que se calou, né, do que aqueles que humilhou ele, cuspiu nele, zombou da cara dele, né, riu dizendo, você não é o rei dos reis, o rei dos judeus, vestiu ele ali, né, zombando da cara dele. Começaram a saudá-lo, rei dos judeus, tipo, quem é você? Mas Jesus, ele calou-se porque existia um propósito muito maior. Então, Jesus deixou uma lição para mim e para você. Maior é o que cala diante da afronta do que aquele que é afrontado. Maior é aquele que se submete ao processo, sabendo que existe um propósito muito maior do que aquele que vai revidar, né? Então que nós venhamos pedir essa sabedoria ao Senhor, para que nós venhamos calar, aleluia. Então ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Eu não sei o que o inimigo vai tentar trazer sobre você, eu não sei o que o inimigo vai tentar falar a teu respeito, eu não sei qual vai ser a afronta que vai vir sobre você, mas lembre-se dessa passagem. Jesus calou-se, ele tinha todo o poder para ali se levantar e revidar e acabar com todos aqueles tiranos, né? Aqueles mentirosos daquela época que estavam acusando ele de coisas indevidas. E então ele calou-se. Se ele não tivesse se calado, se ele tivesse revidado, talvez esse propósito não teria chegado até nós. Nós não teríamos sido resgatados. Mas ele calou-se. Ele mostrou que maior é o que cala do que o que revida. Maior é o que, né, ele fica calado e entrega na mão do Senhor do que aquele que vai revidar a acusação. Talvez você esteja nesse processo onde muitos estão te acusando, falando, mas entenda, faça aquilo que Deus pôr
nas suas mãos. Faça aquilo que Deus pedir para você fazer. Faça aquilo que você sabe que é necessário você fazer. E não olhe, né? Não olhe para os acusadores, né? E ele foi como um cordeiro levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele sabia que a morte dele na cruz, ele ia se entregar. Ninguém o matou, porque ele era tão poderoso. Ele não foi o coitadinho, mas ele foi aquele que veio, se despiu de toda a glória dele para nos ensinar o que é ser humilde, o que é ser maior, né? Maior é aquele que pode nos mandar a nossa alma ao inferno, e não aquele que pode eliminar o nosso corpo físico. E quando temos entendimento disso, nós estamos inteiramente na mão de Deus. É isso que Jesus queria mostrar para nós. Independente da situação que você vai encontrar na tua vida, a tua fé tem que estar alicerçada no Deus poderoso e santo, aquele que deu Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Saiba que a vida não é só comer, beber, vestir e dar tudo à tua carne. Não, a vida tem algo muito maior, eterno e poderoso. Quando você verdadeiramente quiser sentir a tua alma preenchida, satisfeito, e você ser ali honrado por Deus na face da terra, você vai se submeter à vontade do Pai. Amém? Então, no verso 8 diz assim, de Isaías 53, da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Então essa passagem, né, Jesus, ele esteve no meio dos ímpios. Quando você olha a morte de Jesus, ele foi crucificado entre dois ladrões, né? Ele estava entre os ímpios, e era para aqui, tudo isso foi para cumprir em Isaías 53. Não tem como dizer que Jesus não é o rei e o salvador. Ele veio para cumprir essa passagem, e na morte ele estava no meio dos ricos, porque José de Arimateia, ele tomou o corpo de Jesus, ele pediu o corpo de Jesus e sepultou em uma sepultura aonde tinha muitos ricos, uma sepultura que nunca tinha sido usada antes para ali honrar. Então Jesus foi honrado. Deus não deixou. O que eu quero que você entenda? Que você pode ser acusado, você pode ser perseguido, mas no fim, todas as vezes ele vai honrar o povo dele, ele vai honrar aquele que confia nele. E Jesus suportou o processo, e ele foi honrado, ele subiu ao céu, ele deixou o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador. Aleluia. Ó, verso 10 diz, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quanto a sua alma, e puser em expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Veja, então, foi, né, do agrado de Deus dar Jesus, moê-lo, né, enfermar, quer dizer, pôr toda a doença da humanidade sobre Jesus. Toda a expiação do pecado estava sobre ele. Ele expiou o pecado de uma humanidade. Você vai falar, mas por quê? É porque Deus amou tanto nós, falhos e pecadores, que ele precisava dar um sacrifício perfeito e agradável, inquestionável, que jamais existirá. Não houve e não haverá. Existia naquela época os sacrifícios a Deus de animais, e hoje não é necessário, porque Jesus, ele foi o sacrifício. Ele foi o sacrifício perfeito e agradável. Aleluia. O trabalho da sua alma ele verá. E ficará satisfeito com o seu conhecimento com o conhecimento o meu servo. O justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Foi o que Jesus fez, ele levou sobre ele a iniquidade de muitos. Todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, ele é remido, é lavado, é purificado pelo sangue do Cordeiro. Pelo que lhe daria a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercede.
Só um Deus poderoso e santo poderia dar seu único filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, para resgate de muitos. Ele veio para resgatar, não era o perfeito, não era aqueles que se achavam, aqueles que o acusavam, se achavam perfeitos, dignos de honra, de merecimento, de que Jesus ali se prostrasse diante dele, mas não. Deus, ele não veio para esses que se acham perfeitos, mas ele veio para aquele que reconhece que é necessitado do amor de Cristo. Ele veio para aqueles que reconhecem que Deus é o seu ajudador, que sem Deus não consegue nada. O que Deus está dizendo para mim, para você? Cala-te, busca no Senhor, busca força em Deus, espera em Deus, não olhe para o ímpio, não olha para aquele que sente que tem todo o poder na sua mão, mas confia inteiramente no Senhor, no propósito, suporte o propósito, né? Ali, suporte o processo para chegar no propósito. Jesus, ele suportou todo o processo. Foi difícil? Foi. Ele angustiou-se, ele se angustiou, né? Porque ele sabia que ele ia sofrer, mas o maior sofrimento de Jesus foi ele estar destituído por um tempo da glória de Deus. Mas ele suportou todo o processo para um grande propósito. Então, suporte o processo. Está doendo? É Deus te moendo? É Deus te lapidando? É Deus te colocando na posição que ele quer que você esteja, amém? Para um grande propósito, existe um processo. E esse processo é necessário você suportar, amém? Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida no dia de hoje. Suporte os processos. Cala-te, né? Obedeça a Deus no dia de hoje. Não vai revidar. O inimigo vai se levantar contra a tua vida. Às vezes vai ter alguma coisa que você vai falar, Senhor, eu não precisava passar por isso. Senhor, essa acusação não é devida. Senhor, estão me rejeitando, estão me tirando, né, desse conteúdo, estão me tirando desse processo, né? Eu estou sendo ficado para trás. Algo assim talvez possa acontecer no teu dia de hoje. Mas Deus está dizendo, aguenta o processo. É necessário o processo. O processo foi dolorido. Não foi fácil para Jesus. Não foi fácil para Jesus suportar todo o processo calado, mas confiando que Deus ia entrar na peleja e a vitória foi muito maior. Quando Jesus, ele ali na cruz, morreu, ele se entregou por nós. Muitos pensou, haha, quem é ele? Né? O que aconteceu? Mas foi necessário a semente cair na terra. Foi necessário Jesus estar lá para que desse muitos frutos. Foi necessário Jesus se doar por nós, para que nós viéssemos a conhecer esse amor de Jesus por nós, para que nós viéssemos a entender o cuidado de Deus para nós, para que nós viéssemos ter a possibilidade de sermos salvos. Nós não éramos povo de Deus e agora passamos a ser povo de Deus. Você é amada, você é querida, você não é um qualquer. Deus te criou para um grande propósito. Então, cala-te, não revida, né? Suporte o processo e você vai ver ali o propósito sendo cumprido na tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais, né? Maior é aquele que cala do que aquele que revida. Quem é maior? O que humilha ou o que é humilhado? Jesus mostrou, para cumprir-se um propósito, é necessário você calar e deixar Deus entrar na tua peleja. Deixa Deus mostrar quem você é. Não tente você mostrar quem você é, mas permita Deus mostrar quem você é diante dos homens. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa ficar com essa palavra no dia de hoje. Aqui a lição hoje para nós é: cala-te, deixa Deus te justificar, deixa Deus estar no controle da tua vida. Confia inteiramente no Senhor, amém? Jesus, ele calou e ele tinha todo o poder na mão dele de revidar, mas ele preferiu suportar o processo para um propósito muito maior, um propósito de resgate de muitos. E essa palavra tem poder. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço, Pai, visita esse meu irmão, essa minha irmã. Eu não sei o que tem angustiado, eu não sei, Pai,
o que o inimigo tem feito nesse lar, nessa casa, nessa vida, nessa alma, Pai. Mas eu peço no nome de Jesus Cristo, repreende toda depressão, toda tristeza, toda angústia, todo sentimento de incapacidade, Senhor. Porque não é maior aquele que tem poder, ou tem dinheiro, ou tem situações, Senhor, no controle deles. Mas maior é aquele que, Senhor, obedece à tua vontade. É aquele que cala, como Jesus calou diante dos acusadores, Senhor. Maior é aquele que suporta todo o processo para chegar em um grande propósito. Eu não sei qual é o propósito, Senhor, de cada irmão, de cada irmã, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, Pai. O Senhor quer, Senhor, que essa pessoa esteja no mais alto padrão, porque o Senhor deu Jesus para levar sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nosso sofrimento, pisaduras, Senhor. O Senhor disse que Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. E é essa abundância que eu desejo sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, Senhor. Que eles não venham perder, Senhor, o processo, Senhor. Que eles suportem esse processo. Que eles não venham abrir mão, Senhor, do propósito, porque está dolorido no meio do caminho. Não, Senhor, que eles não venham perder o propósito, Senhor, porque estão cansados, porque estão, desanimados, não, mas que eles suportem. Que eles não venham olhar para a emoção, Senhor. Que eles não venham, Senhor, ceder à emoção, Pai, mas que eles venham estar, Senhor, firme, porque o nosso saqueador, o saqueador dos homens, o inimigo da nossa alma, ele vai mexer nas emoções. Ele vai tentar desestabilizar, Senhor, a mente, o coração, as emoções, Senhor, para dizer que nada mais tem jeito, para dizer que não tem mais solução. Mas Jesus entra na tua causa, minha amada e meu amado, e diz que tem solução, porque no nome de Jesus tem poder, porque no nome de Jesus ele muda a sentença, porque no nome de Jesus ele consegue. Esse nome tem poder. Se você crê e confia, abra teu coração ao Senhor. Coloca essa situação na mão de Deus. Declara no nome de Jesus Cristo as portas abertas, Declara no nome de Jesus essa situação resolvida. Em nome de Jesus, a paz na tua casa estabelecida. Esse relacionamento restituído para a honra e glória do Senhor. Ele é o Deus que restitui. Ele é o Deus que transforma. É o Deus que cura. É o Deus que sara. É o Deus que une pessoas para um grande propósito. Se você estiver com essa visão de viver para o reino de Deus, Deus ele vai entrar nessa causa, nesse casamento, nesse noivado, nesse relacionamento, e ele vai fazer que tudo flua, que tudo seja transformado para a honra e glória do nome dele. Lembre-se, tudo que você pedir para Deus é para um propósito muito maior. Não para cumprimento de um ego seu, de uma vontade sua, mas quando você pede para que Deus faça a vontade dele, é para um propósito muito maior, amém? Que a nossa carne diminua e a bênção de Deus na nossa vida, o propósito de Deus se cumpra para a honra e glória do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.